Hoje, dia 2 de abril de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta segunda-feira e que, evidentemente, é uma segunda-feira de dor de cabeça para muita gente. Muitos ainda continuam na expectativa, os campeonatos regionais chegando ao seu final e também a preparação das equipes. O Avaí ainda está na Copa do Brasil, tem um compromisso ainda, e o campeonato brasileiro da Série A e Série B começam também dia 13 e dia 14. Então, começa a se alinhar o aspecto do nosso futebol voltado para o Campeonato Brasileiro Série A e Série B, a princípio, depois vem a Série C. E, evidentemente, que nós vamos falar tudo isso no segundo bloco, quando nós aqui apresentarmos a tabela, os resultados. O Cacá quer falar no primeiro bloco, mas vai falar no segundo bloco a respeito do jogo do Vasco da Gama com o Botafogo, porque nesse primeiro bloco nós temos aí o primeiro clássico da cidade. Barroso e Marcílio Dias se enfrentaram pelo Sub-17, valendo pelo Campeonato Catarinense da Segunda Divisão. E o Cacá esteve presente, observando e vendo este jogo e vai nos falar agora a respeito do resultado que foi favorável à equipe do Barroso. Bora. Olá, Eladio. Olá para você que está ligado na TV Univale. Pois é, estive na quinta-feira à tarde lá no estádio do Natalense para acompanhar Barroso e Marcílio Dias, o primeiro clássico, né, na temporada de 2018. A gente espera que a gente tenha um novo clássico na base, né, no momento em que o campeonato vai se tornar mata-mata. Nós vamos ter semifinal e final. Esperamos que seja na final, né? Já pensou que legal, Barroso e Marcílio decidindo o título do Catarinense Juvenil. Mas o Barroso se credencia a chegar mais longe. O Marcílio Dias na quinta-feira foi muito abaixo de toda a expectativa que a gente tinha. O Barroso tocou 3-0 no Marcílio Dias e, por detalhes, não foi uma goleada. O Barroso poderia ter feito 4, 5 tranquilamente. Os gols foram anotados pelo zagueiro Christoph de cabeça no primeiro tempo, Cadu cobrando pênalti no segundo e depois o João, num contra-ataque, matou o jogo e fez o 3-0 do Barroso sobre o Marcílio Dias. Ambas as equipes estavam com 100% de aproveitamento, 2 jogos, 2 vitórias, 6 pontos na tabela. O Marcílio estava à frente do Barroso por conta do saldo de gols. Agora o Barroso assume a vice-liderança, 9 pontos e os 100%. O Marcílio fica abaixo em quarto lugar, mas ainda com chance de classificação com certeza. O Metrô é o líder porque tem 4 jogos, um a mais que o Marcílio Barroso, e tem 10 pontos, 9 de 3 vitórias e mais um empate com o Camboriú. Sobre o jogo ainda, o Barroso se aplicou muito bem taticamente. O Teco, que é o treinador do Sub-17, do Almirante Barroso, conseguiu povoar o meio de campo, conseguiu dominar o jogo, e a gente estava destacando até então, acho que eu comentei na semana passada, que o Barroso se destacava pelo Cadu, lateral direito, camisa 20 no clássico, pela superioridade do Cadu, já tinha jogado no Barra, joga de lateral, meio campo, até atacante ele faz, e portanto o Barroso tinha esse diferencial de ter o Cadu. Já o Marcílio Dias, nos jogos que a gente acompanhou, o marinheiro era o coletivo. Tinha peças que sobressaíam, mas forte era o coletivo do Marcílio Dias. No jogo de quinta-feira já se inverteu, o Marcílio Dias apagado e o Almirante Barroso, além do Cadu que jogou muito, o conjunto do Barroso fez a diferença, até pelo treinador que optou por um esquema de 4-4-2 no começo, depois um 3-5-1. Enfim, o Teco foi mexendo durante a partida. Diferente do Marcelo, que apesar de ter opções no banco também, acabou não conseguindo mexer no esquema tático do Marcílio e fazer um marinheiro diferente diante do Barroso, que já tinha vencido por 3-0. O Marcelo mexeu 6 vezes no time, né? Pode fazer 3 substituições. Nós tivemos aí uma semana chuvosa, uma semana de chuva, uma semana que realmente a gente estava até preocupado. No jogo também choveu muito. E o gramado do Natalense estava apropriado, estava tranquilo? Ele fez a diferença, o gramado do Natalense? Olha, surpreendentemente, por conta do temporal que a gente teve na quinta-feira, ainda tivemos um bom futebol. O gramado do Natalense aguentou bem. A gente já tinha a expectativa, porque a semana foi chuvosa, né? Mas o fato da chuva e de poder prejudicar o gramado acabou não interferindo no jogo, Eladio. O Barroso ganhou porque jogou melhor, porque conseguiu fazer um bom futebol, mesmo com toda a chuva que a gente teve na semana e propriamente na quinta-feira. Então, méritos do Almirante Barroso, volto a repetir, poderia ter sido muito mais, poderia ser 4, 5, enfim.
mas o Almirante Barroso mostrou com o Teco que tem um bom comandante. O Marcelo ainda é novo, o Marcelo tem muita teoria, não tem tanta experiência na prática, mas é bom para ele começar aprendendo a pegar cancha. Ele foi infeliz numa entrevista pra gente, dizendo que não tinha jeito, que os caras eram melhores, mas Marcelo está defendendo o Marcílio Dias. Categoria de base, o importante é formar o jogador, formar o atleta, né? Então a gente espera que a gente tenha o Marcílio Dias mais forte já no sábado, quando vai enfrentar o Barra pela continuidade do Campeonato Catarinense Juvenil. E também nós temos aqui em Itajaí, na região, sempre a programação. Olá, deixa eu completar, desculpa te cortar. Nós tivemos até um certo público, um bom público lá no Natalense, apesar de ser quinta-feira à tarde com chuva, né? Mesmo com chuva. Engraçado que o torcedor do Marcílio ficou dentro do ônibus do Marcílio acompanhando o jogo, foi legal. O torcedor do Barroso também. Tive a informação que tinha um olheiro do Flamengo acompanhando o jogo do Barroso com o Marcílio Dias. Acho que o Cadu não fica muito tempo, porque é um grande jogador. E lá no jogo do clássico entre Metropolitano e Blumenau, o Metrô tocou 6 no Beck. Tinha mais de 500 pessoas acompanhando o jogo no sábado de Aleluia antes da Páscoa. E também, assim, já que você falou que tinha olheiro do Flamengo aqui vendo o clássico itajaiense, o Jogo das Estrelas sempre é realizado aqui em Itajaí e me parece que teremos aí a participação do Zico, é isso? Exatamente. Falando em Flamengo, o Flamengo lembra de quem? Do Galinho, né? Lembra do Zico. O Zico, inclusive, gravou um recado pra gente. Isso aí tem recado pro James, não? Não sei se o James vai poder acompanhar ele. O James já dizendo que queria dar um abraço no Zico, é fãzaço. Eu quero dar um abraço no Zico também, apesar de todo mundo saber que eu sou vascaíno, mas eu tenho grande admiração pelo Galinho. E ele tem um recado pro pessoal de Itajaí aqui, se a gente puder acompanhar o recado do Zico, que vai estar em Itajaí em maio, tá, gente? Vamos acompanhar o recado do Zico, Galinho de Quintino, que vai estar em Itajaí no mês que vem. De Itajaí região, dia 19 de maio, eu vou estar aí batendo uma bolinha com a turma, grandes amigos de Santa Catarina, de Itajaí, a partir das 20 horas no estádio do Marcílio Dias. Eu joguei aí há muitos anos atrás, vamos reviver aí. Tomara que eu encontre amigos que participaram daquele jogo também. Grande abraço para todos, até dia 19. Nos bastidores, mas antes de tu comentar, Eladio, a gente tem a imagem do dia, da noite que o Zico jogou em Itajaí, a gente tem foto também do Zico aqui em Itajaí, jogando pelo Flamengo contra o Marcílio Dias também aqui no Gigantão. Se a gente puder colocar a imagem, está aí na tela para você. Ó, o Zico com a camisa do Flamengo, jogadores do Marcílio também. Portanto, gente, dia 19 de maio, é um sábado, 8 da noite, aqui no Gigantão. A gente tem esse registro, portanto. O Zico vai voltar a jogar aqui em Itajaí com a camisa do Marcílio. É um jogo comemorativo dos 10 anos do Jogo das Estrelas. É o Zico contra os amigos de Itajaí. Portanto, ingressos no ingressonacional.com.br. Arthur Antônio Coimbra, Galinho de Quintino, famoso Zico, vai estar em Itajaí. Eladio Cardoso. E quem estava ali com o Zico naquela foto foi o ponteiro direito Britinho, do lado... Dá para colocar de novo a foto para a gente registrar? O Britinho e o volante... Tá aí, Eladio. Esse é o Britinho e o volante agora me fugiu o nome desse volante, Jair. Então eles são jogadores que atuaram naquela posição. Ele era volante, não é Jair não, eu estou confundindo com outro Jair. Mas esse aí era o time do Marcílio Dias em 1976 e nesse ano eu era preparador físico do Marcílio Dias, eu tinha vindo de Joinville, eu tinha sofrido um acidente em 75 jogando pelo Caxias, e um jogo Marcílio Dias e Caxias, e em 76 foi fundado o Joinville, eu recebi uma proposta do Joinville para ficar lá como preparador físico do Joinville naquela oportunidade, não quis e resolvi vir com um convite do Neri Paulo de Souza a ser o preparador físico do Marcílio Dias. E teve um episódio nesse jogo do Zico aí. O Zé Carlos, que era goleiro do Marcílio Dias, teve um acidente aí num bar e numa briga que teve, ele teve um rosto machucado e ele foi impedido de jogar. E eu mesmo, parado já, eu já estava me preparando para jogar essa partida, quando naquela mesma oportunidade eu tinha colação de grau da Faculdade de Educação Física na cidade de Joinville, programada exatamente para aquele dia. E aí tivemos que trazer um goleiro do Palmeiras que veio jogar contra a equipe do Zico. Mas do Palmeiras lá de Blumenau, Palmeiras, né? Blumenau. O pessoal fala Flamengo do Zico, Palmeiras de São Paulo. É exatamente aí uma grande festividade. O Zico tem um carisma enorme, mundial. Ele é reconhecido no mundo inteiro. É o Galinho conhecido, simpático, com certeza ele vai estar bem à vontade aqui na cidade de Itajaí no dia 19 de maio, portanto,
o convite feito pelo Zico. E também temos aí, mudando do futebol, nós temos aí um judoca itajaiense que está beliscando ouro também. Exatamente, aí um trabalho do Coronel Otávio, né, que tem um trabalho com o judô de Itajaí, através da SKD Judô, também com apoio da Fundação Municipal de Esportes. A gente tem algumas imagens também do nosso judoca, está na tela para você, porque no final de semana, foi no final de semana passado, dos dias 22 a 25 de março, 4 atletas da SKD Judô, aqui de Itajaí, participaram da seletiva nacional dos Jogos Mundiais Escolares, onde alcançamos um resultado histórico para a cidade de Itajaí e também para Santa Catarina. O atleta Matheus Roberto Pereira, ele alcançou o lugar mais alto do pódio e vai representar o Brasil no Mundial no Marrocos, lá na África, em maio. Portanto, mais um judoca dos nossos polos aqui de Itajaí, que se destaca a nível nacional, consegue a seletiva e representa o Brasil, portanto, em mais um Mundial. Nosso judô também é muito forte, o judô de Itajaí. As nossas artes marciais, nós temos aqui já colocado o taekwondo, né? Agora o judô. Lógico, repito mais uma vez, está aberto para atletismo, para futebol de salão, futebol feminino, enfim, todas as atividades que tiverem representatividade, a gente está aí à disposição para poder divulgar esses eventos e esses atletas que realmente merecem todo o nosso carinho. E a Volvo, a Vila da Regata, os caras estão aí, ó, estão trabalhando à vontade aí. A Volvo chega que dia? Tá puxado. A Vila da Regata abre daqui a 3 dias, né? No dia 5 de abril nós já vamos ter aí a Vila da Regata aberta para todos os itajaienses e visitantes também, porque o Itajaí representa o Brasil e o continente também nessa parada da Volvo. Agora, mais um momento difícil para a etapa da Volvo Ocean Race. A gente tem imagens, inclusive, da Volvo, de mais um problema que as equipes estão enfrentando. A gente sabe que é a parada mais difícil, mas olha, a Vestas teve problema com o mastro. A gente tem imagens também do momento que o mastro da Vestas, da equipe Vestas, acabou caindo e aí prejudicou a equipe nesse percurso da Volvo Ocean Race. A gente tiver a imagem para registrar para os nossos telespectadores esse momento da Volvo Ocean Race, momento delicado na perna 7, entre a etapa de Auckland até Itajaí, é o momento em que o Vestas perdeu quando seguia em terceiro lugar. A gente tem a imagem para mostrar para os telespectadores, podemos acompanhar a imagem. Tá aí, portanto, olha só, caiu o mastro e a Vestas está fora dessa etapa da Volvo Ocean Race. Ela se partiu no Atlântico, a cerca de 180 quilômetros a sudeste das Ilhas Falkland. Não houve danos físicos na tripulação, mas para a equipe a perna acabou. Faltavam cerca de 1.600 milhas até Itajaí. Esse é o segundo problema da Vestas na edição de 2017 e 2018 da Volvo Ocean Race. Na etapa Melbourne e Hong Kong, quando já estava pertinho da linha de chegada também, o veleiro colidiu com uma pequena traineira chinesa, matando um dos tripulantes do pessoal da China. Por causa deste acidente, a equipe não participou da sequência em Hong Kong até Auckland e, mais uma vez, a Vestas não consegue terminar a perna por conta de mais um acidente. Você está vendo imagens da Volvo Ocean Race, é um momento delicado, a Vestas estava em terceiro, não vai terminar a perna, portanto não vai pontuar e, portanto, é mais um problema nessa etapa mais difícil da Volvo Ocean Race, de Auckland até Itajaí. Lembrando que a Mafre lidera a classificação geral, mas a Mafre é lanterna dessa perna. Então o Cabo Horn, a Auckland até Itajaí, essa volta ao mundo, é etapa muito difícil e o pessoal está passando problemas. Mas devem chegar até domingo aqui em Itajaí. E o Adilson Pacheco, que é um colega nosso de imprensa, ele vai estar diretamente envolvido com a Volvo Ocean Race, ele publicou matérias aí no seu site a respeito também da família Schirman, que socorreu o pessoal aí que precisou de um auxílio, precisou de um socorro na costura de vela e tal. E o pessoal da família Schirman estava presente aí, inclusive deve chegar aqui juntamente com o pessoal quando aqui em Itajaí eles aportarem. Vamos torcer para que todo mundo chegue tranquilo, já que tivemos vários problemas nessas pernadas todas por aí. Nós vamos ao nosso intervalo e, na sequência, nós aí sim vamos voltar com a tabela dos resultados e aí o chororô de quem vai chorar mais ou quem vai chorar menos. Bom, estamos de volta e este segundo bloco tem apoio do Restaurante Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. E nós falamos aí no finzinho do primeiro bloco sobre a Volvo Ocean Race, e aí o Cacá tem um complemento aí
que é o trabalho que vem sendo feito aí na ecologia também na Volvo Ocean Race. Vamos falar de alguma coisa boa da Volvo, né? Nas últimas semanas a gente só relatou notícias tristes, tragédia, enfim. Mas olha, a gente tem imagem dos copos, se a gente puder botar os copos na tela. Exatamente, porque apesar dos problemas da sétima perna da Volvo, já vai receber muito bem os velejadores. E olha que legal, durante a parada aqui na nossa cidade, nós não teremos utensílios plásticos na Vila da Regata. Os copos, como você acompanha na tela, vão ser reutilizáveis e todos os visitantes vão ser convidados a deixar o valor calção de R$5 para a retirada do material. Ao final do período, na Vila da Regata, a pessoa pode ficar com o copo ou devolver e pegar o dinheiro de volta. Os pratos dos restaurantes também serão sustentáveis e contarão com materiais biodegradáveis que se decompõem no período de 30 dias, diferente dos plásticos que levam 200 anos para se decompor na natureza. Então é uma das iniciativas da Volvo nessa preocupação ecológica e Itajaí vai ter, portanto, esses copos que a gente apresentou para você. Você deixa um calção de R$5, você pode ficar com um copo no final, senão você troca o copo, pega os R$5 de volta. É uma iniciativa da Volvo Ocean Race e que Itajaí também vai realizar na Vila da Regata. É mais uma inovação neste evento que já é tradicional aqui em Itajaí. Então vamos à tabela dos resultados que aconteceram, os milagres que aconteceram neste final de semana? Vamos lá? No Campeonato Paulista, jogo sábado, Corinthians 0, Palmeiras 1. Ô, joguinho ruim, hein? Gol do Borra ainda. Muita confusão, 54 minutos só de bola rolando. No Campeonato Carioca, o Botafogo, o Vasco saiu na frente, o Botafogo empatou, o Vasco empatou. O Botafogo saiu na frente. O Botafogo saiu na frente? Foi de virada. Foi de virada. E aí o Vasco acabou vencendo nos 50 e lá vai paulada. Então Vasco da Gama 3, Botafogo 2. No Campeonato Gaúcho, aí não podia ser diferente, o Grêmio que se ajeitou dentro da competição, estava lá embaixo, quase que preocupado com o rebaixamento, seus torcedores. O Grêmio fez 4-0 na equipe do Brasil de Pelotas e fechou o caixão. O Grêmio, com certeza, campeão gaúcho. E nós tivemos também no Campeonato Catarinense o jogo que não valia mais nada. No sábado, Concórdia 0, Figueirense 3. O Concórdia, o primeiro rebaixado oficialmente, já com uma rodada de antecedência. No domingo nós tivemos Avaí 2, Chapecoense 2. O Brusque 1, Internacional 1. Tubarão 3, Joinville 0. Criciúma 1, Hercílio Luz 0. Mesmo com a derrota, o Hercílio Luz escapou do rebaixamento. A classificação final do Campeonato Catarinense ficou em primeiro lugar Chapecoense com 41 pontos, segundo Figueirense 36. Os dois se enfrentam agora dia 8 para decidir o título catarinense. Em terceiro lugar ficou o Tubarão com 26 pontos, em quarto o Criciúma com 26, em quinto o Joinville com 24, em sexto o Avaí com 24, o sétimo o Brusque com 20, em oitavo o Hercílio Luz com 20 e os rebaixados Inter de Lages 17 e a equipe do Concórdia com 13 pontos. E o Campeonato Carioca, vai dar quem? Olha, Ládio, eu confesso que o meu palpite de olhos fechados era o Fla-Flu, afinal. Eu estava crente que o Flamengo ia passar pela equipe do Botafogo. Isso aqui é o bom do futebol, né? E que o Fluminense ia passar pelo Vasco e ainda as duas equipes jogavam pelo empate. Agora, o muito legal do Campeonato Carioca, se a gente comparar com o Paulista, é que, apesar do nível técnico das equipes cariocas para do Paulista, a diferença é muito grande, diferente do Flamengo. O Flamengo é uma exceção no Rio de Janeiro, mas que mesmo assim não apresenta um bom futebol. Nós tivemos grandes jogos nas semifinais que valiam a final do Carioca e das semifinais da Taça Rio também. Todas as equipes jogaram para vencer, jogaram para frente, não tiveram medo do resultado, não tiveram medo de perder o jogo. Nós tivemos um Botafogo guerreiro. O Botafogo passou pelo Flamengo na quarta-feira passada de uma maneira heróica, porque o Flamengo era o favorito e o Flamengo tinha muito mais time. Nós tivemos um Fluminense e Vasco que ficou um resultado impressionante, o Vasco fazendo gol da vitória aos 50 minutos, impressionante. Então, assim, eu acho que o futebol carioca respira, precisa ser reavaliado, porque se o Campeonato Carioca não vale nada ou se não tem importância, um campeonato chato sem graça, o Flamengo não teria feito a mudança que fez. A gente não chegou a comentar, mas o Flamengo mandou o Carpegiani embora, mandou o Rodrigo Caetano embora, mandou o Jaime de Almeida embora. Então, assim, a eliminação do Flamengo pro Botafogo causou caro para muita gente. O Flamengo fez um desmanche, né? Vai repensar o futebol. E nós tivemos na final do Carioca ontem, no Newton Santos,
Vasco e Botafogo jogando pra frente, querendo a vitória. Paulão vacilou no primeiro gol do Botafogo aos 3 minutos, o Botafogo saiu na frente. O Vasco chegou à virada com o Iago Pikachu fazendo 2 gols. O Iago Pikachu passa a ser o lateral direito com mais gols no Vasco no século XXI, com a camisa do Vasco. Depois o Botafogo conseguiu um empate e o Vasco de novo aos 47, no final do jogo, faz o gol da vitória com o André Silva. Então, uma final emocionante, mais emocionante do que o do Paulista. E eu não vejo favorito, apesar do Vasco ter uma vantagem de jogar pelo empate, porque venceu o primeiro jogo, mas não vejo no Maracanã um favorito. Acho que o Botafogo... Tem saldo de gol? Se o Botafogo vencer por 1-0, por 2-1, vamos para os pênaltis. Não tem vantagem na final. O Vasco tem a vantagem porque venceu o primeiro jogo apenas. Então está muito equilibrado e está em aberto. O Vasco tem no meio de semana um compromisso difícil contra o Cruzeiro pela Libertadores. Vai ser desgastante, o jogo é em BH. O Vasco já teve problema no Riasco, saiu sentindo. Nós tivemos o Paulinho, que é titular dessa equipe, mas que ainda não tem condições de jogo para jogar todo o tempo. Quando o Paulinho entra, muda a história do jogo. O Vasco é outro com o Paulinho em campo, é um garoto de 17 anos, mas que mostra muita qualidade, um potencial de um veterano. Né? Então o Vasco tem esse problema de quarta-feira para a final domingo. Tem uma semana desgastante, difícil. Já o Botafogo, 2 jogadores do Botafogo saíram reclamando com a alteração do Alberto Valentim. Então o Alberto Valentim tem que recuperar o vestiário. Está meio conturbado, mas acredito que ele consiga recuperar. Não tem favoritos. O Vasco, por ter vencido o primeiro jogo, talvez tenha essa vantagem. Mas nem o Zé Ricardo vai jogar pelo empate. Vai jogar para vencer e vai ser uma grande final. E aí no Maracanã. Ontem foi no Newton Santos, um público baixo, quase 20 mil pessoas. Só me tira uma dúvida. Não tem saldo de gol? Quer dizer, não, se o Botafogo ganhar de 3-0, vai para pênalti? Não. Aí tem saldo de gol. O saldo de gols que tu diz é a diferença. Saldo de não, gol, aí diferença. sim. Aí tem se o Botafogo vencer por 2-0, é campeão. Então tem saldo de gol. Agora, se tiver uma diferença igual, aí é pênalti. Não, se empatar o número de gols, aí não tem vantagem, não tem gol fora que vai valer. Não tem gol fora. Então tem só saldo de gol. Exatamente. Então quer dizer que o Botafogo, para ser campeão, tem que ganhar com a diferença de 2 gols. 2-0 é campeão. Tem que ganhar com a diferença de 2 gols para poder ser Exatamente. campeão. Agora, e no Paulista? No Paulista, nós tivemos, que eu falei que foi um jogo chato, 54 minutos de bola rolando e quase 50 faltas. Nós tivemos 2 expulsões. O Felipe Melo vem dizer que não fez nada. A imagem é muito clara. O Felipe Melo agride o jogador do Corinthians e foi bem expulso. Agora, nós tivemos um jogo muito pegado, um clássico. Aliás, Corinthians e Palmeiras fazia tempo que não decidiam um clássico paulista. Então, nervos à flor da pele. Torcida única lá em São Paulo. No Rio, a torcida do Vasco estava no estádio do Botafogo também. Isso é muito legal. Muitas crianças, muitas famílias. Lá em São Paulo, apenas torcida do Corinthians nesse clássico. O Borja fez o gol do Palmeiras e foi um jogo... a gente pode dizer que foi um jogo de xadrez, porque foi muito estudado, mas um jogo abaixo da crítica. Tinha expectativa, claro, o primeiro jogo é sempre sem graça, até porque a finalíssima acaba valendo um pouquinho mais. Mas, diferente do Rio de Janeiro, o Clássico Paulista fez jus ao primeiro jogo da final, foi um jogo mais cauteloso. Lá no Rio Grande do Sul, 4-0 do Grêmio sobre o Brasil de Pelotas encaminha ao título ao Grêmio, né? Desde 2010 que não conquista, o Grêmio passeou. No segundo tempo, primeiro jogo não tivemos gols e acho que o Renato vai ter essa estátua finalmente, porque ele tira um jejum de títulos do Grêmio na Copa do Brasil, na Libertadores e agora no Campeonato Gaúcho. Então o Renato fazendo um grande trabalho no Grêmio também. E também no Mineiro, o Atlético Mineiro sai com uma boa vantagem diante da equipe do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Aí para destacar, Neládio, porque Vasco e Cruzeiro se enfrentam. 2 equipes que tiveram momentos diferentes na primeira final. O Cruzeiro tomou 3-1 do Galo. O Vasco venceu 3-2 do Botafogo. Só que aí vou dizer, o Cruzeiro é favorito para vencer o Vasco no Mineirão. O Vasco já trabalha, nós vamos tentar buscar o empate, buscar um resultado positivo, mas o favorito é o Cruzeiro no Mineirão, até pelo momento na Libertadores. Os 2 perderam, mas o Cruzeiro tem mais time. Ô, Cacá, uma análise dos nossos times pela produtividade dentro do campeonato. O campeonato já se encerrou, o campeonato já deu. Nós temos hoje qual a expectativa do início do Campeonato Brasileiro, da Série A com a Chapecoense e na Série B com Figueirense, né? Avaí e Criciúma. Chapecoense, eu acredito que vai fazer o campeonato de sempre, ganhando em casa, buscando pontos importantes fora, respeitando os adversários, mas pontuando fora. Eu acho que a Chapecoense tem tudo para permanecer na primeira divisão e, quem sabe, de quebra, levar de novo uma vaga da Libertadores para o ano que vem. Chapecoense foi líder do campeonato, a expectativa era essa e tem um elenco muito bom. Também está sofrendo com lesão, mas o elenco da Chape é bom. O Figueirense é uma grande surpresa, é uma surpresa que a gente pode acreditar no Figueirense para a Série B do Campeonato Brasileiro, até
até pelo trabalho que o Milton Cruz vem fazendo, é um grande treinador e tem boas peças. O Criciúma me surpreende, o Argel Fux está fazendo um trabalho muito bom no Tigre, eu sou fã do Argel, o lugar do Argel é no futebol catarinense, é aqui onde ele tem os melhores resultados, e no Criciúma eu acredito num Tigre mais forte, a expectativa de como começou o Criciúma no Campeonato Catarinense e como termina o Criciúma. É um Criciúma muito melhor e é uma expectativa melhor para o Campeonato Brasileiro da Série B. Já o Avaí, na Copa do Brasil, é o único catarinense que nessa primeira fase se salvou. A Chapecoense já está nas oitavas. Então é uma incógnita. O Claudinei Oliveira é um grande treinador, faz um trabalho a longo prazo, tem bons resultados, tem um elenco na mão. Mas é um Avaí, talvez, dos três da Série B, o mais diferente, uma incógnita, porque abriu mão do Campeonato Catarinense, só joga a Copa do Brasil. E aí a gente vai ver na Série B. Só que se eu pudesse apostar, o Figueirense no acesso e Chapecoense permanecendo na primeira divisão, os dois melhores times que vão fazer a final. Já o Jack, que vergonha, hein? O Joinville é a vergonha do Campeonato Catarinense. E olha, palmas para a equipe do Tubarão. Terceiro lugar. Tubarão vai se tornar um clube médio e tem perspectiva para se tornar um clube grande no cenário catarinense. Fez um grande campeonato, mais uma vez o Tubarão é destaque para toda a imprensa, né? Porque fez uma grande Copa do Brasil, 5-4 para o Atlético Paranaense, mas um jogaço, e terceiro lugar no Campeonato Catarinense, que se diz 5 grandes, Tubarão terceiro. Então, Tubarão é grande, ficou em terceiro. Eu confesso que me preocupo muito com a participação dos nossos clubes no início do Campeonato Brasileiro. E Campeonato Brasileiro é o seguinte, quem começa bem se segura lá na frente, e quem começa mal despenca lá na frente. Então, essa é a minha preocupação, exatamente, dos nossos clubes na estreia do Campeonato Brasileiro. No próprio estadual, o Hercílio Luiz fez um bom primeiro turno e no segundo patinou. O que salvou o Hercílio Luiz? O primeiro turno que fez. No segundo turno, fez 4 pontos. Então, o primeiro turno é sempre importante, apesar de não ser tão valorizado. Mas é importante, concordo contigo, Eladio. Um abraço, estamos terminando esse nosso Unisportes dessa segunda-feira e voltamos amanhã. Amanhã é dia de esporte amador com João Carlos Anacleto, o Cacá e eu.